Pessoal, boa noite. A gente vai iniciar agora, tá certo? A atividade programada para a nossa terça-feira, 17/11. Sejam todos bem-vindos. E o título do nosso segundo webinário da disciplina de Introdução à Astronomia é o seguinte: Clube de Astronomia, experiência de um estudante do curso de licenciatura em Física da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia da UFRPE, com o cursista Felipe José, que é do Polo Surubim, e cursista da disciplina de Introdução à Astronomia. Então, aproveite bastante esse momento, tá certo? Vai ser um momento muito rico, tá certo? É sempre importante compartilhar experiências, aí é através da experiência que a gente pode compartilhar, é isso, esse é o objetivo de Felipe hoje, contar a experiência dele no clube de astronomia lá da cidade onde ele reside, e quem sabe promover o interesse e espalhar essas ideias para outras cidades aqui da nossa região, né? Só socializando para vocês, Felipe ele é formado em engenharia de produção pela Faculdade de Boa Viagem no ano de 2017. Ele trabalha como auxiliar administrativo e faz parte do Clube de Astronomia no município de Surubim, fundado no ano de 2018. Como todo o processo aí de apresentação, então a gente vai ter esse primeiro momento de conversa e socialização do Felipe, e depois a gente dá um espaço para perguntas e outros questionamentos, tá certo? É com você, Felipe. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, meus amigos de classe. Boa noite a todos. Como o professor falou, meu nome é Felipe, certo? Me desculpem a timidez, eu sou bem cabulado mesmo, então, se alguma hora travar, me perdoe. Já peço desculpa adiantado. E é isso, pessoal. Como o professor falou, eu faço parte do clube de astronomia que tem aqui na nossa cidade, certo? A gente começou com ele em 2018, a gente está para completar 2 anos agora. É um clube relativamente novo, mas, como é que eu posso dizer? A gente já conseguiu chamar a atenção de muita gente e despertar esse interesse em várias pessoas, coisa que eu nunca imaginei que numa cidadezinha do interior tivesse tanta gente interessada por astronomia. Esse daí é o logo da gente, Clube de Astronomia de Surubim. E antes de mais nada, eu tenho um agradecimento enorme a fazer ao professor Miranda, porque ele e o projeto dele, Desvendando o Céu Astral, foi não, é a base do clube da gente. Logo no início do clube, no primeiro encontro, foi o professor Miranda que veio aqui em Surubim. Veja só, ele é de Recife, veio para Surubim, trouxe 2 monitores, gentes finíssimas, trouxe telescópio para cá e fez uma palestra incrível. A gente fez no auditório do Centro Cultural Dr. José Nivaldo e tinha bastante gente, muita gente gostou. Desde o começo, o professor Miranda, junto com a galera toda do projeto Desvendando São Astral, vem dando uma força muito boa para a gente, uma força enorme, e a gente sempre está se espelhando nos projetos do professor para ir seguindo o clube da gente, né? A gente sempre faz as atividades meio parecidas. Como eu nunca tive outra experiência de contato com o clube de astronomia, isso foi muito bom para mim, porque aí me deu algum norte para eu seguir. Certo, pessoal? Quero também agradecer aqui ao professor Gilmax, que me fez o convite para falar um pouco sobre o curso. Pessoa gente finíssima também, que, pelo que eu vejo, adora astronomia. A gente tem muita coisa em comum. E também agradecer aqui a participação de vocês por mais desse webinário. Então, sem mais delongas, vamos lá começar. O clube de astronomia da gente é uma coisa bem amadora, tá, pessoal? Não tem cadastro, nem inscrição, não tem formulário para preencher, para entrar, não tem nada. Ela é um clube em que é proposto encontros mensais em praça pública. Simplesmente eu chego lá, coloco os telescópios, quem estiver passando na rua e tiver interessado em olhar, sem bronca, pega a fila, que sempre tem um pouquinho de fila que a turma gosta bastante, e olha no telescópio. A gente tem Instagram, se quem quiser seguir, é o @astronomia surubim, e a gente também tem um grupo no WhatsApp, que são por esses 2 meios de comunicação que eu divulgo quando é que tem os próximos eventos, os próximos encontros. Aí, como eu disse, é sempre em praça pública. A gente faz aqui na cidade de Surubim mesmo. Até agora a gente não fez em outra cidade, e quando tiverem próximos encontros, todos estão convidados
para participar, para aparecer por aqui. Quando tiver uma data marcada, eu vou até pedir autorização ao professor para poder divulgar para vocês, para poder espalhar. Eu acho que seria bem interessante, até para esse momento que a gente está pagando essa disciplina, com alguma coisa mais perto da prática. Vocês vão ver que é realmente algo bem amador, certo? É algo muito simples. Vocês conseguem ver, mas mesmo sendo algo simples, vocês conseguem ver coisas bem diferentes e que realmente só com a experiência de estar olhando no telescópio é que a gente pode desvendar algumas coisas, como crateras na Lua, os anéis de Saturno, algumas luas de Júpiter. Essas coisas realmente só com telescópio e encanta bastante. É muito bom quando a gente olha o espanto e a admiração no rosto de alguém quando está olhando por isso pela primeira vez. É muito bacana. Outra atividade que o grupo faz, que o nosso grupo de astronomia faz, em paralelo com esses encontros noturnos, é ir às escolas. Eu vou à escola, certo? Sempre levo um telescópio e um binóculo, ao menos esses instrumentos, e apresento os instrumentos para a turma, faço uma breve explicação sobre o sistema solar, aquele básico de astronomia, os planetas rochosos, os planetas gasosos. Geralmente são turmas do ensino fundamental, crianças, ou do ensino médio. Já teve até uma vez que a gente fez um encontro noturno com o EJA, Educação de Jovens e Adultos, que aí é a turma mais velha mesmo, aqui na cidade, e foi bem legal. Aí, nesses encontros, a gente, sempre quando dá, a gente faz a observação solar, que a gente pega o telescópio, coloca um filtro lá específico, adequado, e aponta para o Sol. E tem gente que pergunta, e pode olhar para o Sol e não vai cegar? Vê só, pessoal, se você pegar uma lente de aumento, aquelas lupas, e colocar para o Sol, você vai dar problema, certo? Algum dano na visão você vai ter. Inclusive, o grande gênio Galileu Galilei, ele muito curioso, ele, depois que construiu a primeira luneta dele, ele apontou para o Sol para ver como era e cegou, ficou cego de um olho, porque realmente o objetivo do telescópio é realmente ampliar aquilo que você está vendo. A pupila do olho da gente ela é muito pequenininha e no telescópio a lente ou o espelho ela é muito maior. O telescópio maior que eu tenho aqui ele tem 210 milímetros. Imagine 21 centímetros de diâmetro. Imagine se o seu olho tivesse essa abertura, a gente nunca iria conseguir olhar para o Sol. Mas para isso, a gente tem filtros solares que a gente coloca no telescópio, consegue fazer observação, a gente consegue perceber algumas manchas solares. Teve até um encontro que a gente fez de dia mesmo, que foi no trânsito de Mercúrio, foi quando aqui está o Sol, o Mercúrio estava passando por ele, e a gente conseguiu ver aquela pontinha, sempre com o filtro solar também. Então, a gente consegue fazer a observação do Sol, sim, certo? E, João Max, professor, o senhor podia colocar agora algumas fotos, aquelas do encontro, as primeiras não, que é a primeira do telescópio, mas ou a do encontro, a que eu mandei depois, ou então em escolas. Esse telescópio aí depois eu vou falar depois. Pronto, essa daí. Isso daí foi uma visita que a gente fez para uma escola no Chelsea, que é um sítio aqui, fica próximo daqui da cidade da gente. Eu acho que ainda é município de Surubim, mas é zona rural, e aí a gente está fazendo observação solar. Tem uma fila bem grandinha de crianças, e a gente atende quantas turmas forem possível na escola, certo? A gente fica lá até a hora de largar mesmo, quando todo mundo larga, para a gente poder contemplar quantas turmas forem possível. Pode ir passando, professor. Pronto, nesse caso daí, nessa foto, as crianças estão vendo pelo binóculo. Como o binóculo, a gente não consegue colocar o filtro solar no binóculo, então, no binóculo, eu aponto para outro objeto. Nesse momento aí, ele estava sendo apontado para uma caixa d'água. Então, as crianças viam a caixa d'água lá bem longe, bem pequenininha, e depois, com o binóculo, eles conseguiam perceber, ler todas as letras da caixa d'água. Muitos ficaram bem espantados, e é muito interessante de ver isso, porque realmente são crianças do sítio que nunca tiveram contato com isso, e elas ficam realmente bem impressionadas. Pode ir passando, professor.
Pronto, aí já foi em outra escola, a gente estava aí num auditório, nesse dia estava bem nublado, não deu para fazer observação solar. Aí o que foi que aconteceu? Como o auditório é grande, eu coloquei uma fruta em cima de uma cadeira em uma extremidade do auditório e coloquei o telescópio e o binóculo na outra extremidade. Aí a observação foi de uma manga, mas foi bem legal, as crianças gostaram bastante, porque o importante é você explicar o funcionamento do telescópio e elas perceberem o quanto aquilo pode ampliar a imagem. E deu para fazer tranquilo a observação mesmo em dia nublado, mas aí a observação foi interna. Isso é muito interessante, desperta demais a curiosidade na criançada. Olha aí, eu não sei se dá para ver, mas tem uma cadeira lá atrás e tem uma manguinha em cima dela, o telescópio e o binóculo apontado para lá. Aí todo mundo pergunta, e por que no binóculo a gente vê a manga em pé e no telescópio a gente vê a manga deitada? Aí, antes ou depois das observações, eu faço uma explicação de como funcionam os instrumentos ópticos, explica a diferença do binóculo para o telescópio, e na parte do telescópio eu explico que existem dois tipos de telescópio. Os refletores, que são esses daí, que utilizam espelho, e os refratores, que utilizam lentes. Aí eu explico que quando é no refletor, eu mostro o espelho lá para todo mundo, eles colocam o rosto assim para dentro do telescópio e conseguem ver que realmente tem um espelho, o rosto dele fica bem ampliado. Explico que esse espelho é realmente próprio para telescópio, é muito diferente do espelho plano que a gente tem na casa da gente. E a diferença é que no espelho do telescópio, ele, além de ser redondo, ele é côncavo. Ele é, ele é como se fosse mais fundo no meio, no centro, e quando fosse chegando nas bordas, ele fosse ficando mais raso. É como se fosse um açudezinho, uma poçazinha. Isso faz com que os raios de luz, quando batam no espelho, eles não sejam refletidos paralelamente, mas eles vão convergir para tocar num só ponto. E nesse percurso da luz, ela vai bater ainda, incidir sobre o espelho, que vai fazer a luz sair do telescópio, e é onde a gente coloca a chamada ocular, que nada mais é do que uma lente de aumento, e é por aí que a gente vai conseguir ampliar. Mas aí, como é uma explicação um pouco complexa demais para turmas de segundo, terceiro ano, eu digo que eles vão entender isso muito bem quando eles estiverem no ensino médio e estiverem estudando a geometria ótica, ótica geométrica. Aí, mas é bem legal. Enquanto escola é sempre bem legal. Pronto. Aí, professor, isso aí já é um encontro noturno promovido pelo clube. Pode passar. Aí eu sempre levo pelo menos 2 telescópios e um binóculo. Para encontro, como é mais perto de casa, em praça, a gente já tem mais essa liberdade de levar mais coisa. E, pessoal, sempre dá muita gente, eu fico muito feliz com isso, porque ver a quantidade de gente, tem vez que a fila está bem grande para ver no telescópio. O senhor pode voltar para o anterior, por favor? Aí que tá, pessoal. No finalzinho, daqui a pouco, eu vou falar sobre esse telescópio azul que eu estou mexendo aí. Vocês podem ver, ele é um telescópio bem simples, certo? A base dele é a estrutura que segura o telescópio nessa base dobsoniana que a gente chama. É uma coisa bem simples, são essas duas hastes aí. E existem telescópios bem mais caros que essa base ela é bem mais robusta, tem inclusive motorizados. E como esse meu aí é um pouco mais simples, sempre que o vento bate ou alguma pessoa toca assim, o telescópio já muda o direcionamento, e eu sempre tenho que estar lá ajustando também. E nessa ocasião daí a gente estava vendo a Lua, e a Lua ela sobe muito rápido no céu. Então sempre tem que estar lá ajustando, mas é muito legal. Pode ir passando, professor. Pronto, eu acho que as do clube são essa, certo? Uma coisa que eu queria falar sobre o clube, duas coisas na verdade. A primeira era que eu nunca esperava uma interação tão grande da população daqui, porque muita gente gostou. Eu acho que é o seguinte, a astronomia estava dentro de muita gente e elas não conheciam. E o clube teve essa capacidade de tirar a astronomia de dentro dela e despertar
isso, esse sentimento tão gostoso que é você olhar pelo telescópio. E a partir disso, alguns amigos meus muitos inclusive que foi o clube que formou essa amizade, mas alguns amigos meus começaram a fazer os próprios telescópios e pelo menos dois já terminaram e ficou coisa assim, show de bola, fantástico, porque eles viram que não é uma coisa de outro mundo, eles viram, como está lá nos encontros, perguntam por que isso, como é que isso funciona, para que aquele tal, quais são as partes que o telescópio precisa. Aí viram que realmente não é uma coisa do outro mundo, que é uma coisa que qualquer ser humano pode fazer e dá vontade nele, eles começam a fazer. Teve um amigo meu mesmo que fez o telescópio dele, muito bonito, dentro de um mês. Em um mês ele começou e terminou o telescópio, já tirou foto de Júpiter, de Saturno, foto da Lua incríveis. Eu acho que é o seguinte, só existem dois tipos de pessoas no mundo, as que amam astronomia e as que ainda não conhecem. Quando elas passarem a conhecer de verdade, é uma coisa muito fascinante mesmo. E eu acho que é isso aí, professor. Eu acho que o senhor já pode passar para as Para fotos as outras, né? aquelas primeiras. Eu A acho que primeira foi que tem a imagem da Lua ou essa aqui que tem agora, que é a formação do telescópio? essa daí, a formação do telescópio. Eu acho que foi a Endil, não foi que perguntou no início da aula. E aí, dá Uhum. para fazer mesmo realmente telescópio? Dá, meu amigo. E sugiro muito a você a fazer. Dois motivos eu incentivo a fazer o pessoal a fazer telescópio. O primeiro é que sai muito mais barato. Eu estou com um telescópio de 210 milímetros de diâmetro. Vamos falar de valor. Se eu fosse comprar um desse hoje, o preço do telescópio está um absurdo de caro. Então, com o poder de ampliação que esse meu tem, iria sair na faixa entre 4 e 5 mil reais, e ficar nessa média daí. Então, é uma coisa bem cara mesmo. E você fazendo esse meu, aí quando eu fiz, eu gastei em torno de 1.500 a 1.600 reais. Você vê que é uma coisa 3 vezes menos o preço, certo, pessoal? E também é o seguinte, quando eu estava fazendo, como era meu primeiro telescópio e eu não conhecia muita galera que também tinha feito, então você compra muita peça que você não usa, compra muito parafuso errado, muita sobra você deixa. Então, se você conversar com um cara que já fez um telescópio e ele te der algumas dicas, você vai economizar bastante. E aí, pessoal, quem tiver interesse em fazer seu próprio telescópio, no que eu puder ajudar, podem falar comigo, podem o WhatsApp ou podem ir lá no Instagram da gente e que a gente troca uma ideia. E outra coisa, quando você faz seu próprio telescópio e termina, é muito prazeroso. Quando você faz a primeira observação, é um prazer que você não tem como explicar. É aquela coisa que é fruto do seu trabalho, você vê que é realmente você que fez. Dá dor de cabeça, é trabalhoso, mas não é nada impossível, nada que com paciência, um pouquinho de ferramenta e, e algumas leituras não saia. Aí, pessoal, como é que foi que eu fiz esse telescópio? Primeiro de tudo, eu tive que encontrar o tubo dele, né? Como é que eu vou fazer? Eu já sabia mais ou menos qual era o tamanho que eu queria, que era o de 210 milímetros. Então, eu tinha que encontrar um tubo de 250 milímetros de diâmetro, mais ou menos, certo? Só que foi muito difícil de encontrar, porque é um tubo meio largo, e eu rodei Recife todinho. Eu tirei um dia para ir em Recife, ir atrás de tudo, e eu não consegui. Não consegui achar. Fui em todos os armazéns, fui até nos armazéns de Piedade, que é uma cidade próxima, e não consegui tubo de 250. Foi o que eu fiz. Eu pensei, ou fazer em madeira, se eu realmente não encontrasse, mas aí um amigo meu disse que tinha uma obra da Compesa aqui na cidade da gente, e disse, ó, eu acho que tu encontra lá. Aí eu fui lá na obra, conversei com um cara lá, aí ele conseguiu para mim esses dois tubos aí. Não tem um maior e um menor, eu peguei os dois no mesmo tamanho. Aí o de baixo vocês vão entender para quê. Aí é isso, pessoal. Eu consegui fazer meu telescópio com tubos já usados de uma obra da Compesa. Então, para você ver que com material reciclado e realmente com criatividade e não é preciso de muita coisa, você consegue fazer o seu.
Então, aí é o telescópio bruto, sem fazer nada, não é? E a partir daí eu fui começando a fazer os furos no lugar certo. Pode ir passando, professor. Pronto, essa primeira foto daí, o que é isso? Essa é a parte de cima do telescópio, porque o meu telescópio, o tubo dele não vai ser fechado, ele é tão grandão assim. Ele vai ter uma parte, vai ter hastes de metal e vai ter essa parte em cima. Entre a parte de cima e a parte de baixo, ele é realmente livre, vocês vão ver aí em outras fotos. Aí, essa parte aí de cima, o que é que acontece? Esse buracão grande aí maior é para colocar o focalizador. Eu acho que em uma imagem depois vai dar para ver. E não sei se vocês vão conseguir ver em cima, mas tem um buraquinho menor. Na verdade, são três buraquinhos menores que tem ao redor dele, exatamente. E esses três buraquinhos menores vão prender em três hastes do suporte do segundo espelho, do espelho secundário, que é essa pecinha que está aí do lado. Não sei se vai dar para ver, preta, professor. Que também, isso, exatamente. O que é isso? Se lembram que eu disse que no caminho da luz, a luz passa por um segundo espelho que vai fazer. Valeu, professor. Olha, agora dá para ver filé. A luz bate em um segundo espelho que vai fazer a luz sair pelo telescópio, a luz sai por esse buraco grandão aí, que está o focalizador. Então, pessoal, esse suporte aí, a gente chama de aranha, que é o suporte do espelho secundário, é aranha porque não dá para ver, mas ele tem três perninhas assim abertas. O material que eu utilizei foi PVC, cano PVC. Eu tive que dar uma serrada nele para ficar com um ângulo de 45 graus, que é o ângulo que o espelho tem que ficar para fazer a luz dar essa curva e sair para fora do tubo. Usei PVC, Durepox para segurar algumas peças dentro e nada mais do que isso, parafusos e porcas. Tá vendo, pessoal, que não é nenhum equipamento estrambólico que você só encontra na Europa e tal. É coisa simples mesmo, coisa bastante simples. Pode passando, professor. Pronto, aí tá essa mesma peça já pintada, certo, pessoal? Uma coisa interessante, o telescópio da gente, a gente pode ter ele de qualquer cor, beleza? Esse meu é azul, eu gosto bastante de azul. Mas dentro, o telescópio tem que ser preto fosco, não pode ser nem preto brilhoso. Por quê? Porque a única coisa que é para ser refletida, a única coisa que é para refletir dentro do telescópio é o espelho secundário. Quer dizer, são os espelhos, o primário e o secundário. Se eu colocasse alguma cor brilhosa aí, ou passasse verniz na parte de dentro, ele iria refletir a luz e ia causar algum ruído. Então não ia ficar legal. Então, por fora pode ser a cor que você quiser e por dentro tem que ser preto fosco. Pode passar um professor, por favor. Pronto, aí já está a parte de cima completa, o focalizador e a aranha já instalados. Tem como dar um zoom aí, professor, no focalizador? Sim, Beleza? tem. Pronto, aí tá vendo essa parte de alumínio aí? Essa parte é onde a gente coloca e rosqueia a ocular, que é onde a lente que a gente vai colocar o olho. Aí, pessoal, mesmo sendo a própria pessoa que constrói o próprio telescópio, você não vai fazer 100% do seu telescópio, porque tem materiais que realmente a gente não consegue fazer, como, por exemplo, os espelhos e as oculares. Os espelhos, como eu já disse, é uma coisa que realmente é própria para telescópio, ou você não consegue fazer se você não tiver um espelho feito por uma pessoa que realmente trabalha para telescópio, não é qualquer espelho que serve, e também as oculares. As oculares a gente realmente tem que comprar, são duas coisas que a gente tem que comprar, a parte óptica que a gente chama, os espelhos e as oculares. Pode passar, professor. Pronto, aí a parte de cima e a parte de baixo. Nesse tubo maior, se muita gente pergunta, ele é ondulado, mas é só por fora. Por dentro ele é liso, tá, pessoal? Nesse tubo maior, a parte de baixo dele. Pode colocar na parte de baixo, por favor, professor. Mais para baixo um pouquinho. Pronto. Percebem que essa parte de baixo ela é um pouco mais larga do que do meio para cima dele. É nessa parte que vai ficar o espelho primário. O espelho primário é o coração do telescópio. É ele quem é responsável por captar toda a luz que vai ser utilizada para formar a imagem
e jogar ela para cima, mandar para o espelho secundário e a ocular. Aí, vê só, pessoal, uma coisa bem interessante sobre o telescópio. Como o espelho primário é o coração do telescópio, a qualidade da imagem, quem vai dizer é somente ele, certo? Muitas pessoas perguntam, esse teu telescópio pode dar quantas vezes de zoom? Isso é muito relativo, pessoal, por conta do seguinte, se a gente for estudar, pegar os cálculos mesmo da ótica geométrica e da ótica do telescópio em si, o que é que vai acontecer? O fator que vai dizer o zoom que o telescópio está naquele momento vai ser a distância focal do espelho primário, que é essa daí, e a distância focal da ocular, que é aquela pecinha que a gente tem para colocar o olho, que a gente coloca no olho e observa por ela. Beleza. O espelho primário, como ele vai estar fixo lá no telescópio, ele nunca vai sair de lá, a distância focal dele é fixa, beleza? E oculares, a gente sempre... É o seguinte, é muito difícil a gente ter somente um ocular. A gente sempre tem um jogo de duas ou três ou até mais, porque cada ocular diferente vai ter uma distância focal diferente que vai proporcionar para a gente zoom diferente, vai proporcionar um aumento ou magnificação, como o termo técnico realmente é, que o pessoal chama. Então, cada ocular, cada pecinha da gente, daquela que a gente pode desrosquear uma, tirar, colocar a outra, é ela quem vai dar a magnificação, que é a quantidade de zoom, e também o campo de visão, certo? Tem umas oculares que são mais caras, que elas permitem uma abertura maior, um campo de visão maior, mas, em geral, quanto mais zoom você está dando, menos campo de visão você está tendo, porque você está ampliando a imagem só naquele ponto e vai excluindo o resto da imagem. Aí é o seguinte, sim, perdi meu raciocínio, mas já voltei. O fator que vai dar zoom no telescópio vai ser a ocular que você está usando, certo? Mantendo fixa a distância focal do espelho primário. Mas o espelho primário tem um fator importante, por quê? Porque a imagem é formada pela luz que ele consegue captar, certo? Então, em um espelho pequenininho, ele vai conseguir captar pouca luz. Se você tiver um ocular, mesmo que ela dê bastante zoom, como o espelho captou pouca luz, ele não vai conseguir uma nitidez grande. Se o espelho for maior, ele vai conseguir captar mais luz, ele vai conseguir mandar mais fótons para cima e fazer convergir para esse ponto focal, e daí a imagem vai ser bem mais nítida. Então, a gente diz que o zoom que o telescópio pode dar, sem perder qualidade de imagem, são 2 vezes o diâmetro do espelho primário dele. No caso, esse meu é 210, eu poderia dar um zoom até de 420 vezes, certo? Mas, pessoal, quem não quiser fazer e quiser comprar um até menor, pode, tem espelho, tem telescópio aí, a partir de 80 milímetros, ou de 114 ou 150, você já consegue ver bastante coisa. Pode passar, professor, para outra foto, por gentileza. Pronto, nessa foto daí, mostram 2 telescópios. Esse azul aí, é ele pronto, já montado. Beleza, pessoal? E esse outro menorzinho aí é um pequeno. Quer dizer, esse menorzinho aí não foi eu que fiz. Eu comprei esse menor e depois deu vontade de fazer um grande e fiz, certo? Outra coisa que eu não fiz nesse telescópio grande, pessoal, é o seguinte, tá vendo que ele tem 3 varas que seguram a parte de baixo para a parte de cima? Pronto. O que une essas varas, o que segura são anéis de ferro, certo? E para isso eu tive que falar com um torneiro porque para fazer esses anéis de ferro, que uns são soldados com porcas para segurar essas varetas roscadas, e outros somente com anéis. Como eu não tenho instrumento para mexer com ferro, e nunca mexi, não sei como é, aí essa parte também eu comprei, tive que mandar terceirizar, não foi eu que fiz. E outra parte também, outra parte que não foi eu que fiz, foi essa base aí, que a gente chama base dobsoniana, que são esses 2 discos de madeira que tem essas 2 hastes segurando o telescópio, que vai permitir toda a movimentação. Como eu não tenho ferramenta para madeira e também nunca tinha mexido em madeira, eu me acanhei e decidi por comprar. Mas os meus amigos que fizeram o telescópio, eles mesmos fizeram as próprias bases dele, e ficou show de bola.
Então, tá aí a foto do telescópio pronto. Essa parte de cima é somente uma tampinha que eu fiz para evitar colocar poeira quando ele está aqui em casa. Essa parte de baixo dele, que está aberta, que dá acesso ao espelho, eu sempre deixo ela fechada com uma bolsa ou com uma flanela, que é para evitar cair poeira, porque a gente, quando o espelho tá muito sujo, a gente tira para limpar, é um trabalhão danado. Aí a gente evita o máximo possível que caia poeira sobre ele. Certo, pessoal? E agora o professor vai mostrar algumas fotos que eu tirei usando esse telescópio. Que eu gostei muito das imagens, das duas imagens, principalmente da Lua, que você pensa que é um telescópio de alta tecnologia, né? Obrigado, professor. Então, veja só, pessoal, essa foto da Lua, ela é uma foto especial, por quê? Porque foi no dia da ocultação de Marte. Nesse dia aí, foi de madrugada, eu acordei só para tirar essa foto. Tá vendo esse pontinho vermelho em cima da Lua? Pronto, esse aí é o planeta Marte. Nesse dia, a Lua, quer dizer, nesse dia Marte passou por detrás da Lua, a Lua ocultou ele, e depois ele apareceu embaixo. Uns 40 minutos depois, ele apareceu na parte de baixo da Lua. Quem for lá no Instagram do Astronomia Surubim consegue ver essas fotos e consegue ver também o vídeo em que Marte começa a surgir do outro lado da Lua. É muito interessante. Aí vocês percebam que dá para ver bastante cratera, dá para ver bastante detalhe da Lua. E outra coisa, pessoal, essa imagem poderia ficar muito melhor. Ela não deu tudo que tinha de dar, porque essa foto eu tirei utilizando meu telefone, meu celular. Então, se eu tivesse colocado uma câmera digital aí, semi-profissional, é porque eu não tenho. É realmente porque mais caro, eu não tenho. Ficaria uma qualidade bem maior. Uma coisa interessante sobre as fotos da Lua é o seguinte: muita gente me pergunta por que quando a Lua está cheia a gente não consegue ver essas crateras? Porque é o seguinte, pessoal, a gente só consegue ver cratera quando a sombra, quando existe alguma parte sombreada da Lua, porque o detalhe da altura, quem dá para a gente essa noção é a sombra. Então, vejam só, a gente só consegue ver cratera nessa parte de baixo, nessa parte que ela está um pouco mais escura, e não na superfície dela. À medida que a gente olha para a superfície, para a parte de cima, a gente vai deixando de ver crateras. Não é que não tenha crateras lá, é porque esse lado aí está totalmente iluminado e não permite a gente ter essa ideia de profundidade. Por isso que a gente só consegue ver crateras quando tem uma parte sombreada. E é difícil a gente ver crateras na lua cheia. Pode passar para a próxima, professor. Foi recente, não foi? Foi dia 6 de setembro, não foi? Foi. Pronto. E essa outra também foi recente, que é do planeta Saturno. É muito interessante que a gente realmente consegue ver os anéis dele e muita gente fica bestinha. Quando eu vi pela primeira vez, eu também fiquei maravilhado. E é isso aí, pessoal. Vocês veem que é uma coisa simples, mas dá para ver coisa que não é todo dia que a gente vê. Então, tem todos convidados aí, quando tiverem próximos encontros, certo? Sugiro que siga lá a gente no Instagram, que é para ficar por dentro quando tiver encontro marcado. E é isso aí. Se o professor quiser falar alguma coisa, fica à vontade, professor. A gente vai dar um espaço para que vocês também possam socializar as curiosidades de vocês agora, né? Em relação ao clube, até sobre a questão do telescópio, alguma curiosidade, é o momento agora. Enildo estava querendo fazer alguns questionamentos. Opa, então, Felipe, vê só. Cara, Liga show lá. de bola. Primeiramente, quero parabenizar, né, pelo teu projeto. Esse incentivo no interior é muito interessante. Tu levar a astronomia para a zona rural, assim, é cativante, porque envolve mais ainda os amantes de astronomia, é aquilo que você disse, né? Aos que gostam de astronomia e aqueles que não conhecem. Isso é bem interessante. Agora, minha dúvida é a seguinte: esses espelhos aí, tu comprou aonde? A Aí que parte tá, da seu amigo. ótica toda. Uhum. Aí que tá. Como é uma coisa própria para telescópio e realmente não tem paliativo, não funciona se você colocar algo parecido, tem que ser realmente aquilo, eu tive que ir atrás de quem realmente trabalha com isso, certo? Tem alguns sites no Brasil que eles vendem espelho, certo? Inclusive até o AliExpress, que é um site chinês, ele vende espelho
e a turma sempre fala muito bem, mas onde eu comprei foi um cara, se eu não me engano, de São Paulo, um tal de Alexandre Santiago, que todo mundo no Brasil fala que a ótica dele é uma das melhores. E ele tem, além de vender somente os espelhos, ele também vende aquelas oculares, que justamente você coloca o olho, e também ele tem um focalizador, tem um suporte secundário. Você pode fazer o seguinte, você pode comprar algumas peças e montar o telescópio em vez de fazer todas, certo? Além de ficar muito mais bonito, porque o acabamento de fábrica é bem mais preciso do que um acabamento de algo que você fez em casa, além de ficar mais bonito, vai dar menos trabalho, certo? E você tem o prazer de montar o seu próprio telescópio. Você não fabricou todas as peças, mas você montou. É uma ótima alternativa para quem não tem tanto tempo assim para parar e realmente construir. Crelison perguntou, dá para fazer lunetas usando lente de óculos? Veja só, Crelison, o funcionamento da luneta é o seguinte, existe uma lente chamada objetiva na frente, certo? E existe a ocular menorzinha atrás, que é onde você coloca o olho, beleza? O que é que acontece? Essa lente objetiva, o ideal seria que ela fosse o maior possível, certo? Justamente para que ela possa captar mais luz. E é o seguinte, essa lente ela tem que ser ter um certo grau e uma certa convergência. Eu não vou ter esses dados com precisão para te dar agora, mas o que acontece é o seguinte, tu precisa dessa lente, da objetiva ocular, e tu precisa que elas se encaixem e que coincida o ponto focal entre elas duas. Mas para isso acontecer, essa lente objetiva precisa ter essa convergência e esse grau que eu te disse, e eu acredito que isso não funcione com lentes de óculos, não. Eu acho que o máximo que tu vai conseguir é uma ampliação muito curta, como se fosse aquela lupazinha que a pessoa compra na feira, tá entendendo? Mas para fazer a observação de astro mesmo, eu acho que você não vai conseguir. Atualmente o grupo é formado por quantas pessoas, Felipe? É constituída a equipe aí que gerencia, né? As atividades. Vê só, professor, como é uma coisa bastante informal, a gente não tem aquela diretoria formada e tal. Eu que organizo, eu levo os instrumentos que eu tenho, e eu recebo a ajuda sempre dos meus familiares e amigos mais próximos. A minha esposa, ela sempre está comigo, sempre me ajudando a carregar alguma coisa, meu irmão também, e sempre, ainda bem que eu tenho bons amigos e a astronomia proporcionou alguns outros, que sempre quando tem encontro de Filipe, vou passar na tua casa para te ajudar a levar os equipamentos e tal, e quando acaba, sempre tem uma turma que me ajuda a desmontar tudo e trazer de volta, e assim a gente vai se virando. A gente não tem aquela diretoria, mas a gente tem amigos do clube, vamos dizer assim, que sempre dão uma força a gente. João Paulo disse que é muito bom o projeto, parabéns e motivador, exatamente. Acho que é importante esse momento, por isso que eu trouxe esse momento, e é de total importância, principalmente aquele olhar que ele levou para as escolas, né, que a gente sabe que é mais voltado mais para a capital, né, e no interior ainda falta muito expressar esse tipo de atividade, né, já é um diferencial, né, para os meninos, e até para a cidade, né, que você também leva para o centro da cidade, né, já é uma coisa atrativa, diferente. Ô Felipe, um questionamento aqui. O evento tu costuma fazer no centro da cidade, em praça e tal. A poluição iluminada lá, Visual. visual, exato, da iluminação da cidade, não atrapalha. Porque assim, tu já fez algum teste assim no escuro, naquele breu total? Acho que deve ser arretado, né? Com certeza é outra coisa. Muita gente pergunta isso, isso é uma pergunta ótima, e a resposta é sim, atrapalha um pouco, ela cria um certo ruído, mas é aquela coisa, não impede que a gente faça observação. E é aquilo, né? Isso é o que a gente tem para agora, então vamos aproveitar. Se é onde a turma fica mais fácil de todo mundo se reunir, é onde a gente faz, tá entendendo? Mas assim, não atrapalha ao ponto de você, como é que eu posso dizer, Fica deixar ofuscado, de né? encontrar algum objeto. Exato, tá entendendo?
não atrapalha ao ponto de você perder detalhes da Lua. O que vai atrapalhar é o seguinte, alguma estrela ou outra, uma nebulosa ou outra que com a luz da cidade a gente não consegue observar. Eu sempre, assim, tive muito presente em sítio, passei minha infância praticamente no final de semana inteiro no sítio, e lá é outra história, rapaz. Lá tem muito mais estrela do que na cidade. A gente já está até se programando, ainda não saiu do papel, mas a gente sempre fala em fazer um encontro fora da cidade, um encontro noturno mesmo, em algum sítio desses próximos. É porque a violência está tão grande, está rolando tanto assalto por aí, que acaba até desmotivando a gente. Mas é uma coisa a se pensar, a gente aluga um Toyota, vai uns 2 ou 3 carros, faz uma equipe grande, e a gente pode fazer isso aí. Certo, Clérison perguntou aqui, e aonde você aprendeu a construir telescópios? Aí que tá. Boa pergunta. Vê só, pessoal, para minha sorte, existem alguns sites na internet que eles ensinam, dão algumas dicas sobre como é que eu posso falar? Sobre os componentes do telescópio. Porque, vê só, galera, realmente não é um bicho de sete cabeças. O que é que eu preciso para montar o telescópio? Eu preciso dos espelhos e alguns componentes. O espelho eu não vou poder fazer, beleza? Então eu vou ter que comprar. Já resolvi esse problema, certo? Então, quais são os componentes que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer basicamente 3 coisas. O suporte do espelho primário, beleza? Que vai ser um disco que vai segurar o espelho lá no fundo do telescópio. O suporte do espelho secundário, que é aquela aranha que vocês viram lá naquela outra foto. E o focalizador, certo, pessoal? Isso, quem não quiser fazer, dá para comprar tranquilo. E, fora isso, o que tem que ser feito são cálculos para você deixar o espelho secundário na distância correta do secundário e também o centro de todos eles alinhado com o focalizador. Uma coisa que exige realmente um pouco mais de detalhe, um pouco mais de cálculo. E o acabamento dele, uma pintura, uma envernizada, uma lixada para deixar ele bonito. Mas o funcionamento dele é uma coisa realmente bem simples. E aí, pessoal, mais um questionamento, mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade? Esse teu telescópio pequeno aí que tu comprou, ele tem capacidade de zoom de quantas vezes? Vê só, Nildo, o tamanho dele, do diâmetro do espelho primário dele é 114 milímetros, certo? Então, ele permite que eu amplie o dobro disso, 228 vezes, sem que eu perca a nitidez. Mas, como eu disse anteriormente, o que vai dar o zoom do telescópio é o ocular, aquela pecinha que a gente coloca o olho, certo? Se eu tiver um ocular que me permite o zoom além disso daí, eu vou dar um zoom maior do que o telescópio permite, porém, eu vou começar a perder qualidade de imagem. Tá entendendo? Ela já vai começar a ficar desfocada, vai perder nitidez, entendeu? Aí, com esse pequeno até 228 vezes, sem perder qualidade. Pronto. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, antes da gente finalizar, eu tenho alguns recadinhos para vocês, tá certo? Que eu vou finalizar aqui a gravação para passar os recados, mas eu quero agradecer aí a Felipe aí, tá certo? Pela disponibilidade, tá certo? Foi muito produtivo esse momento que a gente teve, tá certo? Obrigado muito, agradeço muito pela questão de aceitar o convite e socializar um pouquinho aí a sua experiência nessa área de astronomia, tá certo? Já é um momento a ser diferenciado para a gente vivenciar aqui na nossa disciplina, para não ficar apenas na discussões e fóruns. Então, a gente traz esse momento para que a gente tenha uma discussão mais ampla e ampliar o nosso conhecimento, né? E quem sabe, Felipe, sirva de inspiração para que os outros possam compartilhar também, né, astronomia nas suas cidades, né? Já que a gente tem várias cidades aqui sendo representadas pelos polos, né? Obrigado, Felipe, novamente aí. Beleza, professor. Eu que agradeço, certo? Muito obrigado aí. Sempre que precisar, tuas ordens. Muito obrigado aí pelas perguntas. Foram perguntas bem inteligentes. E é isso aí, pessoal. Quem quiser participar do encontro, estão todos convidados. Muito obrigado.